pelo visto a pessoa não conhece a própria religião, não é mesmo? Porque o cristianismo moderno surgiu com o catolicismo. O primeiro cristianismo moderno que temos hoje, o cristianismo que a gente conhece hoje, surgiu com o catolicismo, com os concílios romanos, etc. Martinho Lutero, inclusive, saiu também do catolicismo. Saiu por ter encontrado lá umas escrituras mais secretas lá. E saiu do catolicismo e também, pelo que eu ouvi dizer, eu não posso dar certeza nessa informação, mas ele também acreditava na Virgem Maria e etc. Inclusive, essas questões dos santos, etc., só existe para poder aumentar a popularidade do cristianismo no meio pagão. Mas sim, tudo isso saiu do catolicismo. O cristianismo que a gente conhece hoje saiu do catolicismo, tá bom? As religiões evangélicas só existem graças ao catolicismo, sem contar que, para ser cristão, tem que acreditar na Santíssima Trindade e na ressurreição de Jesus. É o básico para ser cristão das vertentes mais modernas, ignorando as vertentes arcaicas, mas isso é o cristianismo moderno que a gente conhece hoje e que surgiu com o catolicismo. Alguns anos depois de ter saído do cristianismo, agora que eu sou ateu e budista, tenho que explicar para uma pessoa cristã o que é o cristianismo. Sim, catolicismo é cristianismo, mas não, né? Cristão ama ficar inventando essas historinhas de que, católico não é cristão, evangélico não é cristão, quando é. Vocês amam ficar jogando a culpa nos outros, nas outras vertentes cristãs, porque você não consegue se dar bem nem mesmo com quem tem a mesma religião que você, mas segue uma outra vertente. Cristianismo é assim, não consegue se dar bem nem mesmo com quem segue uma outra vertente da sua própria religião. Aí eles falam, mas não é cristão de verdade, essa religião se corrompeu. Gente, se o catolicismo se corrompeu, o cristianismo como um todo se corrompeu então. Porque o cristianismo como um todo, o cristianismo moderno que a gente conhece hoje, ele todinho surgiu com o catolicismo. Se não existisse o catolicismo, não ia nem existir religião evangélica, tá bom? Católico é cristão? Sim. Não vem inventar desculpinha, não vem inventar falácia, não vem inventar mentirinha, não. Mentirinha você pode até contar na sua igreja, porque vai estar errado até na sua igreja. Tanto o católico quanto o evangélico é cristão. Se você falasse que Mormon ou Testemunho de Jeová não é cristão, aí tudo bem, porque isso é um debate no meio teológico. Agora, não tem debate na questão de católicos e evangélicos serem cristãos. São cristãos e ponto. Pode perguntar para qualquer teólogo que se preze, tá bom? Que 2.000 gatos e 2.000 cachorros você está falando, minha filha? Sério, de que religião fez isso? Quais são as fontes? Quais são as provas? Acusados de bruxaria. São acusações verdadeiras? Porque na época da Igreja Católica, da Inquisição, da Idade Média, qualquer um podia ser acusado de bruxaria, tá bom? Qualquer um. Sem contar que qual é a diferença de comer carne e matar um animal para sacrificar para uma entidade? Sério, qual que é a diferença? Sem contar que a Igreja Católica matou vários gatos na Idade Média, porque achavam que eram coisas demoníacas, que aí eram coisas de bruxas, coisas do demônio, que davam azar. Quem iniciou essa história de gato preto do azar foram justamente a Igreja Católica. Então, de onde que você tirou isso? Primeiro, use palavras mais simples e sério. De qual religião você está falando? Quem que fez isso? E qual que é a diferença disso para a indústria da carne? Sério, a indústria da carne fez muito pior. É muito pior. Sem contar que hoje em dia, a maioria das bruxas oferece carne que comprou do mercado. Sério. Nossa. Vivemos num país onde as pessoas acham que não se pode falar nem de política, nem de religião. As pessoas não falaram de política, não estudaram e não entenderam política. Aí por isso que eu caí nessa falácia de mas nenhum político presta, tudo ruim mesmo e blá blá blá, tudo falácia de um povo que não entende de política e não sabe votar. Por um erro do povo que não quer entender de política, não querem estudar e fazer negócio direito. Nossa, o Brasil tá tão ruim no quesito política que... Olha o que aconteceu. Elegemos um genocida. O mundo todo nos vê de um jeito tão... Nossa. Olha a imagem do Brasil perante o mundo. Gente, estudem, falem de política, por favor. Falem e entendam.
Numa hora era tabu falar de política e depois todo mundo virou um entendedor quando não entendia nada. Do nada, né? E religião. As pessoas usam isso quando lhes convém, porque na maioria das vezes as pessoas só querem falar da religião quando é para converter o outro e forçar a religião. Só que elas não querem ouvir as outras religiões. Falar de religião não é só você falar da sua religião, não é só falar do cristianismo. Também é ouvir sobre outras crenças, sobre outras religiões e até mesmo a falta delas. Até mesmo a descrença, tá bom? Alguém falar que não acredita em deuses, falar que deuses não existem, ou colocar um pensamento ateu, falar um pensamento ateu não é intolerância, é algo natural, é algo que tá, é um direito da pessoa. Assim como você pode crer, a outra pessoa pode não crer, e ambos podem falar sobre isso. As pessoas ficaram muito frágeis quando se trata de religião. Se a pessoa não acredita no mesmo que eu, logo ela está me ofendendo. Assim como é com muitos cristãos. E ainda tento colocar isso na política e na escola. Não, gente, por favor, não. Se você quer ensinar religião para o seu filho, manda ele para catequese. Não coloca religião em escola porque dá ruim e em política é pior ainda, por favor. Sem contar que essas pessoas se vendem facinho por um discurso religioso. Ah, em nome de Deus, isso e aquilo, nossa. Aquele pastor que se quer se eleger, aquela pessoa que fica se elegendo em nome de Deus, nossa, e o gado cai facinho. As ovelhas caem facinho ainda por cima, né? E depois são idiotas, genocidas, e ninguém sabe por quê, né? Depois falam, ah, mas nenhum político presta, sei lá o quê. Porque cai em papinho fuleira. E aqui a gente vê alguém que não sabe muito sobre o que é ateísmo. Acredita só nos estereótipos, tipo... De onde será que essa pessoa tirou que ateus são só jovens inconsequentes? Tipo, de onde será que tirou? Eu me pergunto. Me pergunto seriamente, de onde? Porque, obviamente, não conhece a maioria dos ateus, não sabe da grande maioria esmagadora dos ateus, não sabe quantos ateus têm uma idade mais avançada e etc. E que não são nem um pouco inconsequentes ou invencíveis. Essa pessoa está muito nos estereótipos e pouco na verdade. Vocês devem ter visto o vídeo daquela pastora lésbica daquela igreja que se diz a favor do movimento LGBT e tal. Tipo, sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês conhecem o Chris Rock? Ele é o verdadeiro Chris de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele criou a série baseada na vida dele. Ele tem uma frase assim: os negros que são cristãos têm memória curta. Pegando essa frase, o que nós poderíamos dizer em relação às POCs cristãs? Porque não é nem só uma questão de ter memória curta, como de não ver a realidade como ela é, não ver os dias de hoje como eles são, não ler a Bíblia como ela é, porque afinal de contas os cristãos só leem a Bíblia trechos que pegam assim em qualquer lugar e interpretam da forma que eles quiserem interpretar e só fazem o que lhes convém. O cristianismo é uma religião machista, LGBTfóbica, racista, capacitista, que incentiva muito a intolerância religiosa. Isso, qualquer um que sabe o que é o cristianismo de verdade, não vai ser novidade para ninguém. Mas mesmo assim tem minorias sociais que são cristãs, existem feministas e ativistas que são cristãos. Muito... Não tem como, gente, não tem como. E se você for ver, vai ser pior. Tem gente que quer ir para uma outra religião, mas não quer largar o cristianismo, não quer largar esse Deus. Eu já vi bruxa cristã, eu já vi grupo de cristão budista. Gente, vocês não vão morrer se vocês deixarem de serem cristãos. Existem, nossa, eu acho que milhões ou até bilhões de outros deuses bem melhores que vão te aceitar como vocês são. Ou vocês podem simplesmente não ter Deus nenhum, não ter religião nenhuma. Quem sabe vocês podem até viver bem melhor sendo ateus. Nossa, se libertem disso, se libertem dessas amarras, por favor. Vocês estão só fazendo papel de trouxa. Você já deve ter ouvido a frase, mas Deus é um só. Então, essa frase serve para religiões abraâmicas, no caso, judaicas, cristãs e islâmicas. Porém, nem toda religião é abraâmica. Ou seja, esse papo de que Deus é um só não vale para todas as religiões.
Principalmente porque existem religiões politeístas. Então, esse papo de que Deus é um só pode servir para algumas religiões, mas não para todas. Sem contar que, além de ter religiões que têm vários deuses, ou deuses que não tem nada a ver com Javé, existem religiões que nem sequer têm deuses. Religiões sem conceito de deuses ou religiões assumidamente ateístas.